Olá! Foram 367 votos a favor e 137 contra. A abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff por crime de responsabilidade. A primeira batalha entre governo e oposição terminou com uma derrota para os defensores da presidente. Mas mal a noite havia terminado e todos só pensavam em estratégias para virar o jogo ou concretizar a vitória no Senado. Nesta terça-feira, o presidente do Senado, Renan Calheiros, faz a leitura no plenário da Casa do processo de admissibilidade votado pela Câmara. Aqui sobram dúvidas. Esqueçamos o processo. Como o governo Dilma vai conseguir governar com uma Câmara em que não conta nem com 1/3 dos votos? Se autorizado o processo, como o país extremamente fragilizado pela crise econômica vai atravessar mais 6 meses de instabilidade política? Todas essas questões terão de ser enfrentadas pelos políticos e terão reflexos diretos na vida dos brasileiros. Por isso, o Expressão Nacional reuniu aqui na TV Câmara os deputados Orlando Silva, vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, que é do PCdoB de São Paulo, Isalci, vice-líder do PSDB, que é do Distrito Federal, Zé Geraldo, vice-líder do PT, que é do Pará, e Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, integrante da comissão do impeachment. Eu gostaria de saber, claro, a expectativa que os senhores estão e que o Brasil está, não só para o processo do Senado e no caso de admissibilidade do Senado, como é que a gente pode enfrentar um período se houver um julgamento de impeachment? Deputado Orlando Silva, o senhor acredita que o Senado aprovará o pedido, permitirá esse processo? Boa noite, meus colegas deputados Osmar Terra, deputado José Geraldo, deputado Isalci, boa noite aos telespectadores que nos acompanham. Eu acredito que o Senado não vai dar seguimento a esse processo de impeachment. Por quê? Porque na medida em que a população brasileira foi conhecendo o que está por detrás do pedido de impeachment que foi acatado pelo presidente Eduardo Cunha, foi mudando o humor da população brasileira. Se nós imaginarmos 6 meses atrás como que estavam as manifestações, eram praticamente apenas manifestações favoráveis ao impeachment. Quando se viu que esse impeachment é uma armação de Eduardo Cunha para tentar livrar sua pele. Eduardo Cunha é o mesmo que manobra no Conselho de Ética, faz de tudo para não ser cassado. Imaginem vocês, a cassação de Eduardo Cunha começou antes do impeachment e até agora não andou uma casinha na Comissão de Ética da Câmara. Já o caso da presidenta Dilma, ele criou um tribunal de exceção, um rito sumário, sem nenhum fundamento jurídico, sem nenhuma base legal, acatou um pedido por vingança, porque ele tentou chantagear o PT para dar votos no Conselho de Ética favoráveis a ele. E eu acredito que a população vai percebendo essa realidade, começou a se manifestar, muita gente nas ruas, nas praças, artistas, intelectuais, muita gente contra esse processo de impeachment. E eu fiquei convencido ontem na votação. Quem assistiu à votação via que os deputados faziam o alô mamãe, mandava beijo para a filha, para o neto, para o bisneto, para a mãe, para o irmão, falava de tudo, só não falava de por que fundamento jurídico defendia o impedimento da presidenta. Não falavam, não é porque não queriam falar, não falavam porque não existe fundamento jurídico. É uma armação esse processo de impeachment de gente que quer ganhar eleição, porque, na verdade, chegar ao poder sem voto. Essa é a realidade, é um golpe, nós falamos que é golpe porque se você não tem uma previsão legal, e a Constituição do Brasil, no artigo 85, estabelece regras para impedimento de um presidente. Existe uma lei especial, a Lei 1079, que estabelece regras para impedir o presidente. E nada disso foi cumprido. Eu participei da comissão especial, o relatório do Eduardo Cunha, porque o Jovai Arantes só assinou, as digitais são do Eduardo Cunha, é uma vergonha, é um panfleto de partido político de oposição. Não tem fundamento jurídico. Aqui na Câmara, o Eduardo Cunha manipula muitos deputados, mas no Senado isso não vai acontecer. Eu acredito que o senador Renan Calheiros, que é um homem sereno, responsável, e mesmo no Senado, muitos brasileiros ilustres, experientes que compõem o Senado da República, eles terão responsabilidade com o Brasil e não vão jogar o Brasil num impasse, que é o que o impeachment produziria. Deputado Isalci, o senhor concorda? O senhor acha que se repete no Senado? O que diziam é que uma grande vitória da oposição aqui na Câmara reforçaria a possibilidade de vitória no Senado. O senhor acha que isso se concretiza? Não tem nenhuma dúvida. Na prática, o colega deputado Orlando ainda não caiu a ficha
né? Foi maioria absoluta. Bastaria 2/3, que já são 2/3. Nós tivemos muito mais do que isso. Agora, eu também sou da comissão especial e participei da CMO, da Comissão Mista do Orçamento. Eu não tenho nenhuma dúvida que está configurado o crime, assim, absoluto. Agora, não precisaria nem disso. Bastaria, como diz a lei, nós votamos aqui admissibilidade. Admissibilidade basta ter algum indício, não precisaria nem ter a prova. Mas tem crimes, e eu já alertava isso desde 2009. Para você ter uma ideia, em 2012, os membros do Ministério da Fazenda, assessores profissionais do Ministério da Fazenda, do quadro, fizeram um levantamento já alegando isso, olha, alertando que no final de 2014 nós já teríamos um déficit de 41 bilhões em função da contabilidade criativa que fizeram. Realmente houve muitos crimes, e vou dizer por quê. Primeiro, o artigo 85 citado, ele é muito claro. Qualquer improbidade ou ataque ao orçamento, qualquer inflação ao orçamento, você está sujeito às penalidades previstas na lei. E o que houve na prática? Primeiro, as pedaladas. Dizem que era uma prestação de serviço. Ora, prestação de serviço, por exemplo, a Caixa Econômica, ela é responsável por pagar os programas sociais. Então, esse dinheiro tem que sair do orçamento para isso. É evidente que pode haver alguma diferença pequena, 1 milhão, 10 milhões, na casa de milhões é aceitável. Agora, 72 bilhões, evidentemente que é operação de crédito. E a lei é muito clara, ela define o que é operação de crédito. Operação de crédito, está na lei, artigo 29, é contrato de mútuo ou assemelhados. Ninguém paga 70 bilhões do Caixa, e tanto é que a Caixa Econômica, eles não falam isso, mas a Caixa Econômica entrou com ação contra o próprio governo, cobrando juros, exatamente por quê? Porque não era atribuição da Caixa política, fazer. deputado. O senhor acha que politicamente o Senado também... Não tem nenhuma dúvida. A maioria aqui na Câmara, aprovando, e aprovamos isso com muita tranquilidade, o Senado, evidente que vai apurar agora, vai entrar no mérito. E não só apenas o que o Eduardo acatou aqui na Câmara. O Senado não está limitado a verificar apenas a pedalada. O Senado tem autonomia para analisar o mérito com detalhes. Na comissão do orçamento, que participei, nós aprovamos, por exemplo, uma meta fiscal. O governo, no finalzinho de dezembro, quer dizer, veio aqui na Câmara e aprovou uma meta. Só que o crime foi cometido em julho. A proposta, quando foi encaminhada aqui para o Congresso, e ela não poderia ter feito nenhum decreto sem antes aprovar a lei, porque a lei é muito clara, você não pode ultrapassar a meta, você tem que contingenciar. E aí o que eles fizeram? Mandaram para cá um projeto de lei dizendo, olha, nós não vamos atingir a meta. Isso em julho. E a aprovação só foi em dezembro. E o crime foi cometido em agosto. Os decretos foram emitidos em julho e agosto. Portanto, há indícios de sobra. A meu ver, não é nem indício, é crimes, mas bastaria indícios para realmente aprovar aqui na Câmara. Deputado Zé Geraldo, o PT já tem uma estratégia para enfrentar essa batalha agora no Senado? Olha, naturalmente é que nós ainda estamos tontos, né, com o resultado de ontem, porque a minha expectativa é que nós não teríamos uma decisão de uma maioria para assaltar o poder, como aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. Nós estamos confiantes de que a população brasileira, como disse o Orlando, começa a entender que tudo isso é vingança. E tudo que é vingança é muito perigoso. Vingança de quê? Vingança daqueles que perderam a eleição e nunca se conformaram. Desde o início do ano passado, aí a tentativa do impeachment, aí vem a Lava Jato, aí vem o juiz Sérgio Moro, aí vem a Fiesp, e vingança do presidente Eduardo Cunha. Se nós do Partido dos Trabalhadores, lá no Conselho de Ética, tivesse dado 2 votos para ele, não tinha tido o ato de ontem. A Dilma era boazinha, não tinha pedalada fiscal, não tinha nada. Agora, como nós não demos os 2 votos para salvar a pele dele, porque a situação é grave, são mais de 45 milhões que o presidente pegou de uma propina de um navio-som da Petrobras. Só a última parcela que ele recebeu foi mais de 5 milhões de dólares. Então, esse presidente não tem moral. Então, o processo de impeachment, ele é ilegal, ele é imoral.
E isso vai fazer com que o país se mobilize, com que aqueles que não concordam com esse assalto ao poder se mobilize. Eu mesmo vou incentivar, nesses próximos dias, mobilização nesse país. Acho até, vou ser muito sincero, nós deveríamos ter reunido força para não deixar que essa votação tivesse acontecido ontem aqui nas Câmaras dos Deputados. Porque o presidente Eduardo Cunha não reúne essas condições. Agora, deputado, a gente assistiu na última semana diversas negociações com parlamentares, o governo negociando com parlamentares. Existe uma estratégia nesse sentido? O governo apostou... Quer dizer, existe uma tentativa de aproximação aí, porque parece meio distante. Mas na medida que o PMDB resolve dar o golpe, realmente, quando o Temer define, eu quero ser presidente desse país, os outros partidos também, querendo ou não, desequilibrou. Nós tínhamos os votos necessários, só que quando chegou aí pela quinta-feira, o vice-presidente Michel Temer começou a negociar. Já dividiu o governo, ministério para um, FUNASA para o outro, lá no Jaburu. Então, alguns partidos que a gente tinha mais votos, alguns parlamentares foram entrando na onda. E outra coisa, muitos deputados na Câmara envolvidos na Lava Jato. E o vice Michel Temer prometeu até acabar com a Lava Jato. Então, rolou tudo. Então, não é surpresa esse número expressivo de votos, né? E eles me diziam, ó, nós vamos ter 370, uns diziam 365, girava em torno disso, eles tinham uma certa confiança, né? Nós trabalhávamos para desmobilizar os 342, porque se fizesse 341, não passava o impeachment. Infelizmente, o PMDB resolveu dar o golpe, o Michel quer ser o presidente desse país. Deputado Osmar Terra, como consolidar essa vitória no Senado? A primeira coisa é a gente acabar com esse enredo montado, né? Que, na verdade, nós estamos vendo aqui uma historinha para criança, eu acho, acreditar, né? Fulano fez isso por causa disso, o Temer quer assumir de qualquer jeito, então, porque não votaram, ele fez, não sei o quê, tudo é enredo. O que está acontecendo no país é outra coisa. No Brasil não saíram 6 milhões de pessoas à rua no dia 15 de março, porque está se tendo uma historinha infantil de que o fulano quer tomar o poder do Beltrano, que a Dilma é uma pessoa boa e competente, coitada, é uma vítima. Isso é uma história. Aliás, eu estou acostumado agora, eu estou me acostumando com isso, eu estava acostumado a discutir fatos, né, na política. Agora eu estou me acostumando em discutir romance, discutir contos de fadas, discutir uma série de outras coisas inventadas para tentar justificar um raciocínio que não é injustificável. Nós estamos com um país quebrado, a população cada vez com um número maior de desempregados, cada vez mais gente sem conseguir comprar o básico da sua alimentação, porque a inflação está explodindo, cada vez mais gente sem nenhum atendimento da saúde, porque houve uma explosão, os recursos da saúde sumiram, né? Sumiram os recursos da educação, sumiram da segurança. País com o maior número de homicídios do mundo. São 14 anos do PT no governo. Eu não estou falando do governo que começou com a presidente Dilma. Estou falando 14 anos, o mesmo grupo, nós chegamos nessa situação. Até essa questão da reforma agrária, eu estava vendo Movimento Sem Terra, um partido que se diz de esquerda, que assume o poder, fica 14 anos no poder e não conseguir fazer nada da reforma agrária, ter 80, 100 mil sem terra ainda aí, acampado na beira das estradas? Ou será que interessa que eles fiquem lá ganhando subsídios governamentais? Então, é um governo populista, demagogo, que não conseguiu resolver questões essenciais da economia, da vida das pessoas, que deixou a população abandonada. O movimento de 2013, de junho de 2013, queria um padrão FIFA para coisas mínimas. Foi um movimento espontâneo, inclusive, que surgiu. Isso ninguém conta, isso eles não falam. Eles falam só do romance dos bastidores, né, das historinhas de bastidores. O fato é que as coisas estão interligadas, dialeticamente interligadas. O fato do país gastar mais do que arrecada levou às pedaladas, né? As pedaladas é uma coisa desesperada, 72 bilhões de pedaladas, né? É a ponta do iceberg, mas é o desespero de tentar cobrir a despesa. Sabe quanto é que se paga de juro
para a dívida, que foi aumentando, o governo foi tendo que pagar mais juros para ter mais dinheiro. O governo dobrou a dívida em 4 anos, dobrou, passou de 200 e poucos bilhões para 450 bilhões que ele vai ter que pagar. E isso vai faltar para a saúde, vai faltar para a segurança, cada vez fica pior, o rombo cada vez é maior nas finanças públicas. É este governo que nós estamos tendo que dizer, ó, chega, acabou, ela não manda mais nada, tem que vir o Lula para mandar no país. Eu acho que o processo de impeachment é para dizer o seguinte, tem que começar de novo, tem que começar de outra forma, e o Michel Temer pode ser a solução. Deputado, juntando duas coisas, Enaldi Araújo, que não me diz aqui de onde é, ela mandou um Twitter, ou ele mandou um Twitter, me desculpe, dizendo, criticando o tipo de encaminhamento de voto que ontem os deputados fizeram, citando só a sua família, assuntos muito pessoais, uma votação muito pessoal, sem discutir politicamente o seu voto, sem discutir a questão colocada. Juntando isso com o que o senhor falou, quer dizer, a gente não viu propriamente a discussão do crime de responsabilidade fiscal durante a votação. Foram 3, 4 dias de discussão, houve bastante, mas isso me lembrou um artigo e diversas entrevistas do ex-vice-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, no ano passado, em que ele citava o Aníbal Pérez Linan, que é um argentino que dá aula em Pittsburgh, e é uma corrente toda de cientistas políticos que dizem que o impeachment é o substituto do golpe militar dos anos 60, que se está se criando no continente uma forma constitucional de tirar governos impopulares, né? Mesmo que esse mandato não tenha terminado. Ele vai mais longe. Existe uma outra corrente que diz que isso está acontecendo porque nós temos regimes presidencialistas em que nós não temos o voto de desconfiança, o voto crítico. A gente não pode tirar um governo porque ele está funcionando mal. O senhor falou um monte de coisas que não funcionam. Será que é possível flexibilizar o presidencialismo, criar esse voto de desconfiança? Porque, de certa forma, existindo ou não, muita gente questiona se existe o crime de responsabilidade, existe um problema de governabilidade hoje, existe um problema de confiança no governo. Será que seria, deputado Zé Geraldo, a questão de flexibilizar o presidencialismo? Quer dizer, não existe na nossa Constituição o voto de desconfiança, mas parece que é um pouco isso que está se discutindo agora, não? Eu acho que a questão não é essa. Eu acho que, no Brasil, primeiro, nós temos um mandato executivo que, na minha avaliação, ele é curto. 4 anos. Bom, depois nós temos a reeleição. Quando um prefeito, um governador, um presidente ganha uma eleição e ele senta na cadeira, ele já faz um plano para 8 anos. E é normal. Até porque hoje um governante, às vezes, demora 2, 3 anos para ele elaborar e aprovar um projeto, principalmente se for com verbas internacional. Então, eu acho que a questão não é essa. A questão é de uma insatisfação política de quem perdeu a eleição. É preciso ter paciência. É preciso chegar a 2018, não é enredo, deputado. Vossa Excelência fala das obras. Olha, o Eliseu Padilha, que está ajudando aí no golpe, ele foi o ministro dos transportes, o governo Fernando Henrique. Existia alguma rodovia que prestava no Brasil? Quando eu vim tomar posse em 2003, eu vim de Belém aqui, é só buraco. Hoje você toma um carro em Belém, você vem aqui, vai ao Rio Grande do Sul, vai em Minas Gerais, as rodovias estão funcionando. Construção, restauração, conserva, e não funcionava. Então, nós precisamos dar o tempo. Agora, espera 2018. Olha, se o governo do Partido dos Trabalhadores com os partidos aliados estiver ruim, vai ser mais fácil o PSDB ganhar ou o PMDB ganhar. Agora, o que nós não podemos, em nome da baixa popularidade, porque senão é o seguinte, vamos caçar o governador do Rio Grande do Sul, vamos caçar o governador de São Paulo é PSDB, o do Rio Grande do Sul, que está muito ruim, não paga nem o funcionalismo, é do seu partido, e é o Rio Grande do Sul. Vamos caçar o prefeito de Belém, que está péssimo, e o governador, inclusive, é do PSDB. Nós temos mais de 4 mil prefeitos que, pela popularidade, vão ser caçados, e uns 20 governadores que precisam ser caçados. A Constituição não caça a baixa popularidade, não. Então, deputado, aqui o Congresso tem discutido
tem diversas iniciativas, tanto na Câmara quanto no Senado, no sentido de mudar para o regime parlamentarista, de fazer uma alteração nesse sentido. Essa proposta foi a primeira vez que eu vi de flexibilização do presidencialismo. O senhor acha que isso não pode resolver uma crise? Eu acho complexo, porque essa estrutura partidária que nós temos no Brasil é frágil demais. Quantos partidos nós temos hoje no Congresso? Já passa de 40. Daqui a pouco vamos chegar a 50. A reforma política, que não é culpa do PT, da Dilma, dos aliados, que o Cunha coordenou, não reformou nada. Ficou pior do que estava. Nós temos o Partido da Mulher aqui, que o presidente é um homem. Nós temos partidos aí, hoje mesmo eu vi de manhã, o líder só teve o voto dele. Ele não coordenou nenhum voto, ele só só o voto do líder a favor da presidente Dilma, os outros foram o contrário. É uma fragilidade terrível. Para mim, esse é o maior dos males que nós temos na política brasileira. Deputado Isalci. Deixa eu fazer aqui algumas correções. Primeiro, não dava no plenário para você fazer debate de crime de responsabilidade fiscal, porque era 10 segundos para cada deputado. O tempo era 10 segundos. Por isso que teve 3 dias de debate para cada um manifestar a sua opinião, e eu mesmo fiquei de madrugada falando. Então não dava no momento ali, tinha que mandar isso um recado rápido. Agora, Agora, deputada que fez uma festa com o marido dela e foi preso. Deixa eu Geraldo, dizer deixa aqui. o deputado Isalci Segundo, falar, por favor. esse discurso de popularidade isso não existe. O que houve na prática, e o TSE deveria ter já resolvido isso, eu particularmente, a minha posição, era que o TSE decidisse isso, mas não decidiu. Agora, nós já temos elementos suficientes, o TSE tem elementos suficientes já para decidir. O que houve? Claramente, através das pedaladas, da contabilidade destrutiva, criativa que eles fizeram, iludiram a população. Por exemplo, a dívida líquida do Banco Central foi omitido as informações de mais de 60 bilhões, tiraram da dívida, não colocaram isso para a população. Com isso, vendeu-se uma imagem que estava tudo maravilhoso. Aí o que fizeram? Fizeram uma demagogia muito grande no ano de eleição, que inclusive é proibido ainda mais. No ano de eleição você não pode pegar financiamento em banco nenhum. E eles pegaram, as pedaladas, financiamento que fizeram em 2014. Então, houve uma enganação, um estelionato eleitoral. O fato de você ter 54 milhões de votos não lhe dá o direito de assaltar o país. Eu participei da Petrobras, da CPI da Petrobras, da CPMI e da Você acha CPI. que seria menos traumatizante ou mais traumatizante no caso se fosse um regime parlamentarista com Não, voto de confiança eu e defendo troca? parlamentarismo há muito tempo. Não nesse momento. Não dá para você, numa crise dessa, querer aprovar parlamentarismo. Tem um momento certo. Nós defendemos o parlamentarismo. Até para você discutir programas de Estado e não de governo. Né? O que acontece? Não houve essa questão de popularidade. A questão não é essa. É que houve um estelionato eleitoral. Tudo que foi prometido na campanha não foi cumprido, muito pelo contrário. Antes mesmo de assumir o mandato, as medidas, aquelas ações que foram prometidas, Pronatec, FIES, ProUni, eliminaram tudo isso, não tinha dinheiro mais para isso. Ciência Sem Fronteiras, tudo que era carro-chefe da campanha, não tem mais financiamento. Iludiram a população. Eu, particularmente, a minha grande esperança, que eu sou da área de educação, era ter o resgate com o pré-sal da educação. Acabou, não existe mais pré-sal e inviabilizou, quebraram a Petrobras. Deve hoje quase 500 bilhões. Saiu agora o balanço da Petrobras, prejuízo imenso da Eletrobras também. Então, nós temos que ver o mundo real. O mundo real, esquece esse negócio de pedalada somente. Houve crimes, assaltaram o país. O Ministério Público disse claramente, foi montado uma quadrilha e um esquema, o Ministério Público disse isso, e assaltaram. O esquema entre governo, a diretoria toda indicada, os empreiteiros, tudo isso foi feito. Então, a população está acompanhando isso. A população não quer saber se a popularidade foi por causa da pedalada, não. A população está sabendo que voltou a inflação por 2 dígitos, o desemprego Deputado voltou Isalci, imensamente. Então é preciso isso. passar a palavra Então essa pro conversa de deputado Orlando. popularidade que está caçando, não tem nada disso. Está caçando por causa dessas confusões todas. Deputado Orlando Silva, por favor. Eu considero que ouvir as palavras dos deputados de oposição, se deixar apenas eles falarem aqui, vai ficar cada vez mais claro que é um golpe que eles estão montando. Porque, veja, o meu colega Osmar Terra falou, esse governo é impopular, voltou a inflação, diminuiu o recurso para a saúde, para a educação, para a segurança. Tudo que ele disse, nada implica em crime de responsabilidade.
chegou a falar que a dívida pública cresceu, é 70%. E normalmente quando se fala o número, se assusta a população. Mas a população não sabe que a dívida pública do Brasil com relação ao PIB é bem abaixo na proporção dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha. Então, o que se tem é uma grande manipulação de informação. Uma grande manipulação, inclusive, da indignação justa que a população tem contra a corrupção. Óbvio que a população é contra a corrupção, mas é contra toda a forma de corrupção. Tanto assim que os líderes da oposição foram à manifestação do dia 15 de março e foram enxotados, foram postos para fora com gritos de indignação por parte da população. Eu vim para o debate aqui para debater o impeachment e as consequências que ele pode ter. Eu quero firmar essa ideia, que é muito importante. A presidenta Dilma é uma mulher honrada, uma mulher limpa e não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Impopularidade, erros do governo, não basta para afastar um governo. Aqui, para dialogar com a sua questão sobre o sistema político do Brasil, não existe o mecanismo do recall, que alguns países têm para avaliar em determinado momento a condição daquele sistema. Aqui não existe voto de desconfiança, porque aqui é presidencialismo. Portanto, o que nós temos que fazer é seguir a regra do jogo. O deputado aqui falou, não, o Senado vai avaliar tudo. As pedaladas fiscais, a Petrobras, não é verdade. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu os limites. Só poderá ser analisado temas do atual mandato da presidenta e o próprio Cunha, até o Eduardo Cunha, falou que só cabe examinar decreto de crédito suplementar e as chamadas pedaladas fiscais, que é uma outra farsa, é uma mentira. A chamada pedalada fiscal, você que me acompanha agora, o governo contrata o banco para pagar o Bolsa Família, o seguro-desemprego, o abono salarial ou o plano safra da agricultura. O governo contrata. E na medida que os contratos são realizados, o governo vai repassando. Às vezes, o banco oficial tem um saldo com relação ao governo. Às vezes, tem um déficit. E no final do ano, tudo se resolve, tudo fica zerado. Então, é isso que acontece. Eles estão acusando Dilma. Qual o crime dela? Manter o Bolsa Família. Qual o crime da Dilma? Garantir o plano safra. E o outro item que eles falam que é decreto de crédito suplementar, que desde sempre, desde os anos 60, esses decretos são publicados. E a lei permite esses decretos. A lei de 2015, por exemplo, no artigo 4º, fala que o presidente da República, presidente, poderia baixar aqueles decretos, desde que se cumpra a meta fiscal. O que é meta fiscal? É o resultado das contas públicas projetado para aquele ano. Quando você mede? No final do ano. E quem decide qual é a meta? O Congresso. Quem votou a redução da meta? O Congresso. A oposição chora porque perdeu no plenário. E a presidenta, ao final do ano, cumpriu a meta fiscal. Portanto, cumpriu o que estava estabelecido. Parece tecnicalidade que estou dizendo, é porque o voto de um deputado é coisa séria demais para ficar no alô mamãe, tchau minha filha, beijinho meu neto. Tem que examinar a lei, o mérito, para tomar uma decisão. O deputado sério tem que examinar a lei. E teve tempo de debate. Não só foram os 10 segundos de ontem. Teve 3 dias de debate. Eu participei. E eu vi, enquanto acompanhava os debates dos deputados, a mesma conversa fiada. Deputado Osmar Terra. Bom, continua a história do enredo, né? Eu acho que nós estamos discutindo aqui, a pedalada não é isso que o deputado Orlando Silva falou, né? A pedalada, ela é consequência de uma perda de controle da economia. O que vocês estão sentindo hoje na vida de vocês, a redução da qualidade de vida que toda a população brasileira está passando, e por isso ela está indo para a rua, e é espontâneo, não é militância paga, não é militância assalariada, é uma causa de lutar por uma qualidade de vida melhor, para recuperar uma qualidade de vida melhor, é fruto dessa sucessão de erros, que a pedalada o erro, é o que aparece juridicamente. É crime, sim. É crime orçamentário e é crime de responsabilidade fiscal. O governo gastou muito mais do que arrecadou e usou os bancos para cobrir o prejuízo. Para os bancos irem pagando quando tinha que ser pago com orçamento. Esconderam do parlamento. Fizeram escondido do parlamento. Tinha um rombo enorme e ninguém sabia. Os deputados não sabiam, os deputados que têm que fiscalizar não sabiam, a população não sabia, e só depois da eleição é que não tiveram mais como esconder, e todo mundo ficou sabendo. Isso é crime. Agora, a questão que o deputado coloca, eu não vejo ninguém falar dos erros
e dos desacertos e do desgoverno. Aliás, na verdade, nós estamos sem governo há algum tempo já. Ninguém fala isso, eles não falam. Ah, não, é só porque o Eduardo Cunha, porque não sei quem, não sei o que lá, procuram jogar a culpa sempre em outras pessoas e não falam das suas responsabilidades, da sua culpa. Este governo é culpado do desastre político, econômico e social que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Esta é a verdade, né? Pode ser, vamos buscar um outro sistema para governar, porque aí troca, os incompetentes saem logo, né? Tudo bem, eu acho que até podemos discutir isso para outra eleição. Agora, nessa não. Nessa nós temos um mecanismo legítimo que é o impeachment. Eu discordo dos cientistas políticos, está cheio de cientista político e tal, dando opinião de tudo que é corrente ideológica e tal. Eu discordo completamente. Eu acho que o impeachment da Dilma não tem nada a ver com o impeachment do Getúlio Vargas. Estão querendo compará-la ao Getúlio, é o cúmulo do absurdo, compará-la ao João Goulart. Ali era uma discussão política ideológica. O que a Dilma... O impeachment que a Dilma está sofrendo é igual ao do Collor. E o Collor foi substituído por um presidente muito melhor do que ele, que chamava-se Itamar Franco, e deu uma guinada e ajudou o Brasil a sair da crise. Criou o Plano Real, organizou as finanças do Brasil, e é isso que nós estamos precisando, minha gente. Esse país está num desastre econômico, social, sem controle sobre nada, as políticas... Em agosto, agora, não vai ter mais dinheiro para a saúde. Acabou o dinheiro da saúde. Então, a população já está sofrendo, já não tem vacina, coisas básicas estão desaparecendo, não tem como internar. Quem é pobre e tem uma pessoa doente na família sabe do que eu estou falando, sabe do sofrimento que é para atender um ser humano hoje no Brasil pelo sistema público de saúde. Então, é isso que nós estamos discutindo, essa população sofrendo e o governo escondendo os erros que cometeu. Não dá mais para continuar como está. Essa é a questão. Não tem como continuar. Eu até brinco, às vezes, com os deputados do PT, do PCdoB, que nós estamos fazendo um favor para eles, que se eles ficarem mais 6 meses com o governo da Dilma, acabam os partidos. Porque a população está numa indignação tão grande que eles vão acabar. Bom, e o que acabou é o tempo desse nosso primeiro bloco. A Expressão Nacional vai fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, até daqui a pouco. A Expressão Nacional está de volta. Hoje nós estamos discutindo os rumos do processo de impeachment e do país com os deputados Orlando Silva, vice-líder do governo da Câmara, do PCdoB de São Paulo, Isalci, vice-líder do PSDB, que é do Distrito Federal, Zé Geraldo, vice-líder do PT, que é do Pará, e Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, integrante da comissão do impeachment. Deputados, eu queria saber, deputado Orlando Silva e deputado Zé Geraldo, como é que o governo vai fazer? Pelo menos temos um mês aí até a decisão do Senado, mesmo que o Senado não autorize, como é que dá para governar com uma base tão pequena? Eu acredito que esse é um Já problema... estava difícil com a base um pouco maior, né? Eu creio que esse é um problema-chave da vida do Brasil de hoje. Os meus colegas vão me permitir fazer um registro. Dizer da crise brasileira apenas é desonesto, porque há uma crise mundial, uma gravíssima crise econômica mundial. E o Brasil não vive isolado no mundo, né? E nós estamos perdendo tempo, porque desde que a oposição perdeu a eleição, tentou questionar a urna eletrônica, pediu auditoria da eleição, perdeu. Foi para o TSE para caçar chapa, não conseguiu. E veio para o Congresso fazer uma oposição cega, oposição a tudo. Nada que o governo coloca na mesa, na Câmara dos Deputados, a oposição aceita. E quando junta oposição mais Eduardo Cunha, a turma do Eduardo Cunha, a turma que o Eduardo Cunha pagou a campanha eleitoral, quando junta esse pessoal, bloqueia o andamento das medidas. Então, de fato, há uma dificuldade política, mas eu creio que esse debate, e mesmo a consciência cívica brasileira, a consciência democrática, que surgiu nesse momento de defesa da democracia, vai pôr em xeque a postura dos deputados. Porque está na hora de nós debatermos desenvolvimento, geração de emprego, crescimento econômico. As medidas que o governo apresenta aqui, todas elas são bombardeadas por parte da oposição. É uma espécie de sabotagem. O que a oposição faz no Brasil hoje, no parlamento, é uma espécie de sabotagem. Mas a derrota desse pedido de impedimento ilegal e ilegítimo, que o Senado vai examinar e vai arquivar,
vai abrir um novo tempo. A presidenta já sinalizou que ela vai querer repactuar as relações políticas, construir uma nova base política e parlamentar e apresentar uma agenda econômica. Na segunda-feira, a presidenta, hoje mesmo, na segunda-feira, a presidenta apresentou já um sinal que vai mexer com uma agenda econômica, introduzir novos mecanismos para alavancar investimento em programas como Minha Casa Minha Vida, que é uma cadeia produtiva da construção, que tem um impacto muito grande. Então, a presidenta deve dar uma guinada na política econômica para que nós possamos retomar o crescimento do nosso país. Deputado Osmar Terra, esse novo governo que o vice-presidente Michel Temer promete, no caso da presidente Dilma Rousseff ser afastada, né? Se o Senado autoriza, ela é afastada e aí corre o processo de impeachment contra ela. Aí o vice-presidente já tem que governar o país. Como é que o senhor vê, que expectativa o senhor vê para esse governo que vai estar num momento de absoluta instabilidade política, né? Um processo de impeachment correndo num país que já está com essa situação econômica tão complicada? Como é que vai ser governar desse jeito? Eu só queria fazer um reparo aqui, que o deputado Orlando colocou. Não é a crise mundial que está afetando o Brasil. Todos os países do mundo cresceram a média de 3% no ano de 2015. O Brasil cresceu menos 3,4%. O país que menos cresceu dos BRICS foi o país que menos cresceu, né? É o que menos cresceu na América do Sul, né? E esse ano agora parece que vai ser menos 6%. Nunca se juntou números tão graves em um período tão curto de tempo de diminuição da atividade econômica do país. Os municípios estão sem recursos para nada, eles sofrem muito, eles necessitam do repasse, da arrecadação. Quando cai a atividade econômica, cai a arrecadação. Os municípios estão demitindo funcionários em massa, estão parando todos os programas, inclusive os programas sociais, né? E não é verdade que esse recurso da pedalada foi para pagar só o Bolsa Família. O Bolsa Família é uma parcela mínima, foram 2 bilhões dos 72 bilhões. Só o BNDES, o Bolsa Empresário, foi 18 bilhões de reais. Foi 9 vezes o Bolsa Família. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro nesse país como foi no período do Lula e Dilma, né? Então não me venham dizer que esse governo é um governo para os pobrezinhos e que os ricos, né, estão penalizados. Não estão, né? Não foram penalizados. Agora está todo mundo penalizado porque agora se perdeu o controle, né? A Petrobras hoje vale 1/10 do que valia, né? A 10ª parte do que valia há 4 anos atrás. Então é um desastre completo. Em relação ao governo Temer, eu posso lhe dizer que eu imagino, nós estamos diante da situação, diante de um programa que o governo lançou, que é a Ponte para o Futuro, que o Temer lançou, que, inclusive com contribuição para a presidente Dilma, que ela não deu bola. Aliás, ela nunca deu bola para nenhuma sugestão do PMDB. Nós, na crise de 2013, lançamos um programa de 10 pontos, ela não deu bola nenhuma, acho que nem leu, né? E o presidente Michel Temer, nosso presidente do partido e vice-presidente da República, ficava sabendo quando ela anunciava as questões. Então, ele vai fazer um programa que mude o rumo. Ele primeiro precisa botar os números todos transparentes, não enganar mais a população. Não dizer que a situação está uma maravilha e tal, e o culpado são os deputados, alguns deputados malvados que querem prejudicar o governo. Esse é o enredo da historinha do conto de fadas que eles estão contando, né? Na verdade, a situação é gravíssima, tem que abrir os números. O rombo é tanto, né? E para controlar isso, nós vamos ter que tomar tais e tais e tais medidas, né? O programa Ponte para o Futuro tem medidas até que eu não concordo, mas nós podemos discutir. Pelo menos tem uma proposta. Qual é a proposta da presidente Dilma hoje? É só sobreviver e não deixar o Lula ser preso. Esse é o programa do governo hoje. A população brasileira não pode ficar à mercê disso, né? Deputado Zé Geraldo, como é que vai ser? O senhor que está acostumado aqui tem uma briga permanente aí com pouco mais de 100 deputados. O governo vai contar como é que... Aqui a gente tem muita coisa que precisa de 2/3 da casa para ser aprovado. Veja bem, eu penso que nesse aspecto o Supremo pode ajudar o Brasil. Como ajudar o Brasil? O Supremo pode afastar o presidente Eduardo Cunha do cargo de presidente e de parlamentar, inclusive. Mas o senhor acha que com isso o governo recupera a base política que tinha? Nós hoje temos um bloqueio nessa Câmara. O presidente Eduardo Cunha, como já disse o deputado, ele lidera, porque realmente tem uns 120 deputados que é refém do presidente Eduardo Cunha. Ele amedronta, ele financiou. Por que parte do PP votou contra a presidenta? Porque estão envolvidos na Lava Jato.
Está sendo prometido para eles que a Lava Jato vai acabar e que vai estar tudo bem, tá certo? Então, essa ponte, por exemplo, para o futuro do Temer, ela é de vidro, ela não aguenta um caminhão, uma carguinha de 10 toneladas, ela quebra. A Petrobras, não é verdade, Zalci, vocês sabem que foi no nosso governo, Dilma e Lula, que se descobriu o pré-sal, que está se extraindo o pré-sal. Mas quem é culpado que um barril de petróleo valia 150 e agora está valendo 40, 45? Quem é culpado que uma tonelada de minério de ferro estava lá em cima, agora está aqui embaixo? Porque no mercado ninguém aqui é culpado. Então eu acho que nós temos na economia, mas nós temos como recuperar. Nós também temos jeito de trabalhar, inclusive dialogando com os partidos, com os parlamentares. Olha, o PT já governou estados com a minoria na Assembleia Legislativa. Já governou prefeitura com minoria nas câmaras de vereadores. Quando é que o PT ganha uma prefeitura e elege mais do que 20% dos vereadores? Quando é que elege um governador e elege mais do que 10% dos deputados estaduais? Nunca aconteceu. E nós já governamos bem, governo de estado, prefeituras, e governamos, o Lula governou o primeiro e segundo mandato, a Dilma governou. Agora não. Agora a oposição determinou que não pode mais ter eleição em 2018, porque o Lula vai voltar a ser presidente do Brasil. E é por isso que o juiz Sérgio Moro mandou prender o Lula. E é por isso que querem acabar com o Lula. Porque nem o PMDB nem o PSDB me mostre qual é a liderança que eles têm para 2018 e me mostra os analistas políticos, vocês mesmos. Vocês não têm coragem de dizer para o Brasil que tirando a Dilma e colocando o Temer, o Brasil vai melhorar, porque não vai. Vocês sabem que vai piorar. Vocês vão ver daqui 3, 4, 5 meses a situação desse país, enquanto nós estamos trabalhando para melhorar. Nós estamos buscando. Agora, a Câmara, o Congresso não deixa, só pauta bomba. Se o Senado não tivesse segurado algumas pautas bombas, o Brasil já tinha estourado há muito tempo. Culpa de quem? Culpa da oposição, liderado pelo Cunha, para estourar o país. Então nós precisamos fazer esse debate nesse momento que o povo brasileiro precisa de nós, precisa do Congresso, é verdade. O povo brasileiro está precisando do PMDB, do PT, do PSDB, do PCdoB, de todos os partidos. Agora, o assalto ao poder, a vingança, isso é muito perigoso, gente. Ninguém sabe onde vai dar essas coisas. O Brasil não é uma repúblicazinha qualquer. Deputado Zalci, o PSDB vai participar de um eventual governo Temer? Primeiro eu quero fazer aqui algumas correções, né? Foi utilizado alguns termos indevidos aqui, né? Sabotagem, esse tipo de coisa que não é verdade. Todo mundo sabe, todo mundo conhece, quando o PT e o PCdoB foram oposição, como é que eles faziam oposição? Quanto pior, melhor. O PSDB era taxado, inclusive, de ser mais governo do que o próprio governo, de tanta responsabilidade que tinha. E eu fiz vários discursos falando isso, que o PSDB não sabe fazer oposição irresponsável, como o PT fazia, e o PT não sabe governar. Essa é a realidade. Agora, não foi dito aqui, por exemplo, que nesse intervalo da votação de sexta, sábado, domingo, várias ações foram impetradas no Supremo. PCdoB, PT Reginaldo, falando inclusive de Cunha e de tudo mais, perderam todas as ações no Supremo. Todas. E quero dizer o seguinte, essas acusações que foram feitas aqui, né, que o Eduardo tem não sei quantos deputados, já deveria ter, então, tomado uma atitude, faz uma denúncia. Agora não pode ficar falando sem citar nomes, que deputados fizeram isso, fizeram aquilo. Denuncia os deputados. Acho que isso é a forma mais correta. O PSDB está preocupado com o Brasil, sempre, né? E nós queremos contribuir. Não discutimos questão de participação do governo, até porque não é o momento de discutir. O que o PSDB vai fazer, com certeza, é contribuir para o país. Nós não podemos deixar a coisa correr do jeito que está, né, com essa liquidação. O Lula esteve aqui. E aquele negócio, muita gente não lembra, aquele negócio de tchau, querida, aquilo que foi feito foi exatamente o que o Lula disse quando, no telefonema com a presidente Dilma. A presidente Dilma mandou a nomeação para usar se fosse necessário. E no final disse, tchau, querida. Por isso é que foi feito. Então o Lula esteve em Brasília tentando cooptar e inclusive chantagear deputados da época dele. E a gente sabe que alguns partidos, né, o sistema do mensalão era isso. Era a compra da base.
Então o Lula não veio aqui passear, ele veio aqui exatamente para tentar cooptar, comprar os deputados, e que não conseguiu. Porque, na prática, esse é o mecanismo que o governo sempre utilizou, que é a compra da base. Acabou esse período. Daqui para frente, e o PSDB quer contribuir construindo o projeto, como fez no Plano Real. Quando Itamar assumiu o governo, Fernando Henrique foi o ministro da Fazenda, e construíram o Real, que foi o maior programa de inclusão social dos últimos anos. Não foi esses programas que foi transformado no Bolsa Família. Bolsa Família já existia em vários projetos. O Lula mesmo elogiou aqui no Palácio do Planalto, do lançamento do cartão Bolsa Família, elogiou o governador Marconi Perillo, exatamente porque Marconi fez isso antes. Então, o PSDB está preocupado com o país, vai contribuir sim para uma agenda. Não discutimos, evidentemente, questão de participação direta no governo. Podemos ou não participar, não discutimos isso. Até porque eu acho que agora nós temos que vencer essa etapa no Senado para depois sim ver se vai participar ou não. Agora, vamos contribuir sim com os programas. Um minuto agora para cada um de vocês para encerrar, começando pelo deputado Osmar Terra, por favor. Bom, o que está acontecendo não é um raio num céu azul. É uma crise que vem se acumulando há muito tempo, uma crise de incompetência, de um populismo fiscal, demagógico, por parte da presidente Dilma, e que desembocou nisso tudo que nós estamos vendo aí. O país está ingovernável com ela. Acabou. Acabou a confiança nela, a população não confia mais, ninguém confia mais na presidente, né? Nem os seus pares, inclusive o Lula. Então, nós estamos vivendo uma necessidade de mudança, né? E não é uma mudança que vai... Eu acho que o trabalho do Lava Jato é importantíssimo, ele está passando o Brasil a limpo, né? O juiz Sérgio Moro não pode ser criticado, ele tem que ser louvado na sua ação. E ninguém está prometendo acabar com o Lava Jato, né? Isso é enredo, né? Dessa história. E essa história de governar com o Supremo, que é um país que não consegue ter um terço, um governante, depois de 14 anos, não consegue ter um terço dos deputados ao seu lado, é um sintoma muito grave, é uma doença muito grave de incompetência, né, que está acontecendo, né? Não é com o Supremo que vai se resolver isso. Palavras do ministro Gilmar Mendes na última sessão do Supremo. Deputado Zé Geraldo. Não, o Supremo precisa autorizar o Lula a ser ministro. Depois diz que não interfere. Nomear ministro é prerrogativa da presidenta. Mas a situação criada, o Sérgio Moro, tá certo? Que mandou prender o Lula ilegalmente, depois grampeou ilegalmente, sabe? As coisas foram sendo construídas para se chegar nesse episódio triste do impeachment. O que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos fazer com que o povo brasileiro, nesse momento, esteja mais preocupado, mais estressado. Eu mesmo estava preocupado com a crise econômica, mas agora eu estou muito mais preocupado porque existe uma crise política nesse país. Nós não podemos concordar com golpe, com assalto ao poder. Se ganha e se perde a eleição através do voto. A presidenta Dilma é honestíssima. Não cometeu nenhum erro na sua gestão. Essa que é a verdade. Nós não vamos aceitar esse golpe, a sociedade não vai aceitar. Nós ganhamos as eleições e precisa ser respeitado. Deputado Salsi. Bem, o processo está na Constituição, está previsto na Constituição. Não existe golpe, existe impeachment, previsto na Constituição. Agora, eu vou aproveitar esse tempo curto que eu tenho, primeiro para dar uma sugestão, né? Eu gostaria muito mesmo, para que evitasse tudo, como o deputado Osmar foi muito feliz na colocação. Perdeu, não se governa sem credibilidade, né? Ninguém vai investir, ninguém vai fazer nada com uma governante que muda toda hora, ou que não tem decisão nenhuma, não é confiável. E a minha sugestão no final do programa é um apelo à presidente Dilma, que ela renunciasse, que já resolvia tudo isso, né? Anteciparia tudo isso, a gente poderia já começar imediatamente um novo projeto para o país. Deputado Orlando Silva. Olha, eu considero que nós seremos vitoriosos e o Brasil não vai cair no abismo que a oposição quer nos jogar. Porque o impeachment seria jogar o Brasil no abismo. E nós não tivemos tempo aqui de examinar o que diz o PMDB, o que é essa ponte para o passado que o PMDB propôs. Viria, com a aprovação do impeachment, um governo ilegítimo, porque não teve voto popular, um governo sem base social,
que vai encontrar um país fraturado, dividido ao meio, e um governo que, mesmo aqui no parlamento, teria muitas dificuldades pelo que defende. A Ponte para o Futuro, que na verdade é para o passado, por exemplo, defende desvincular a receita de educação e saúde, que é o quê? É cortar o dinheiro da educação e da saúde para ser manejado como o governo quiser, só para falar de um exemplo. Portanto, como essa é uma articulação, uma conspiração nas sombras, o nosso povo não sabe sequer o que pensa o líder da conspiração e o governo que emergeria dessa conspiração. Por isso eu tenho muita fé no Brasil, vamos trabalhar e barrar o impeachment, que não tem fundamento, portanto, é um golpe. Viva a democracia brasileira! Muito obrigada, deputados. O nosso programa termina aqui, mas você pode rever esta ou outras edições em nossa página, câmara.leg.br/Expressão Nacional ou ainda no YouTube. Obrigada pela audiência e esteja aqui conosco na próxima semana, quando vamos conversar sobre segurança pública e violência. Até lá.